Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre usar o Python no terminal ou no editor de código, qual o cenário onde você deve usar o terminal, qual o cenário onde você deve usar o editor de código e como unir os dois dentro do desenvolvimento de software para que você tenha o máximo de performance e eficiência possível. Para mostrar a diferença aqui, eu tenho dois programas abertos. Na minha direita tem o meu terminal, que no caso estou usando o terminal do Windows, tá? Eu entrei aqui no iniciar, digitei terminal. Você tem ali acesso ao terminal do Windows. No Mac ou Linux você pode fazer a mesma coisa digitando terminal, ou no Windows, se você não tiver o terminal que eu estou usando, você pode usar o CMD e vai dar exatamente o mesmo resultado, ok? Outra questão na esquerda aqui, eu tenho o meu VS Code. O VS Code é o meu editor de código, tá? Existem vários aí, eu estou usando um dos mais utilizados hoje, que é o VS Code, para mostrar para vocês aqui a grande diferença. A primeira grande diferença é a forma que você consegue executar o Python. Isso porque aqui na direita, para executar um código Python, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar ali a linguagem de programação Python, ou Python 3 se eu estou no Mac ou Linux, e eu digito Enter. No meu caso, estou no Windows, então apenas digito Enter. Quando eu faço isso, eu estou aqui usando a versão que foi instalada no meu computador, 3.10.3, e eu tenho acesso ao interpretador Python. Isso quer dizer que qualquer comando que eu rodar aqui será interpretado imediatamente e retornar o resultado daquela operação. Por exemplo, se eu digitar aqui print olá, e dar um Enter, ele vai retornar para mim o resultado dessa operação, que é imprimir olá no meu console. Para fazer esse mesmo processo dentro do meu editor de código, eu tenho que primeiro criar um arquivo, dar um nome para esse arquivo, tá? Vamos colocar o nome do arquivo aqui de app.py, vou minimizar a barra lateral, eu posso digitar aqui print olá, e agora para rodar esse código, eu posso usar as ferramentas do próprio editor de código, no caso do VS Code, eu posso apertar esse play, tá? Se eu apertar play, ele irá dizer olá aqui. A outra forma é o seguinte, vou dar CLS para poder apagar os comandos aqui. Eu posso chamar aquele arquivo para que o interpretador Python interprete todas as linhas que estão ali dentro, chamando aqui Python mais o nome do arquivo, que nesse caso é app.py, dar um Enter, e ele retorna a mesma coisa. Então só isso que talvez gere algumas dúvidas, que é o seguinte, então qual que é melhor? Eu vou dizer depende, porque aqui nós estamos usando um caso extremamente simples, tá? Onde eu estou rodando apenas uma linha de código, pode parecer que foi mais fácil você fazer aqui. Só que para você montar um programa completo, você teria que ter não só a linha de código, né? Você teria que ter várias linhas de código. Então aqui tem a grande diferença já, uma grande diferença do terminal para o VS Code. Para criar algo mais complexo, por exemplo, vamos imaginar que você quer criar um condicional que diz o seguinte, idade igual a 18, tá? If idade for maior ou igual a 18, vamos dizer aqui print maior de idade. Caso contrário, else, vamos imprimir na tela, menor de idade, ok? Eu criei todo esse código, você viu a forma que eu consegui digitar aqui. Agora, se eu rodar esse código agora, dando um play, ele irá dizer maior de idade. Agora, para criar esse mesmo código aqui no meu terminal ao lado, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que começar a digitar, então, idade igual a 18, e aí eu apertei Enter, já declarei uma linha. Para criar a próxima linha agora, que é uma condicional, que depende de várias linhas para finalizar, eu tenho que começar. Então, if idade maior ou igual a 18, dois pontos, Shift Enter para dar um Enter aqui, Shift Enter para continuar na próxima linha, Tab, então isso aqui não vai acontecer automaticamente, vai acontecer no meu VS Code. Eu vou colocar aqui minha condição, né, o meu comando, na verdade, que é maior de idade, Shift Enter novamente, Else, dois pontos, Shift Enter, Tab, print, menor de idade. Então agora eu vou dar um Enter para finalizar a digitação desse código. Dei um Enter, ele deu 3 pontinhos, dou um Enter mais uma vez, ele finalizou o código e já executou o resultado. Então, você pode ver que para criar um código dessa forma é um pouco mais complexo usar isso no terminal, porque a forma de digitar, você tem que estar habituado aí a digitar coisas no comando, no linha de comando. Não que seja uma coisa ruim, isso na verdade é uma coisa boa, tá? O bom é que você saiba os dois. Mas aqui na minha visão já tem uma outra grande diferença, né? Que é a forma que você digita códigos maiores, eu acredito que seja melhor, tá? Você usar um editor de código para isso. Só que agora tem um terceiro ponto, que é quando que seria útil então usar o terminal. Na minha visão, a grande utilidade do terminal é para fazer monitoramento ou execução de ferramentas secundárias enquanto você testa algo aqui dentro do seu editor de código. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou entrar no meu interpretador Python e vou importar a biblioteca da seguinte forma, from mouseinfo import mouseinfo, que é uma biblioteca que eu uso para automação para encontrar as coordenadas na tela. Eu poderia chamar essa biblioteca da seguinte forma, mouseinfo, abre fecha parênteses e dá um Enter. Então aqui eu acabei de executar uma ferramenta Python dentro do meu terminal. Com isso, eu posso deixar essa ferramenta aqui habilitada enquanto eu testo aqui e escrevo código no meu editor de código. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou querendo fazer uma automação que vai movimentar até um local, clicar em uma coordenada e depois parar. Eu poderia importar aqui a biblioteca, nesse caso é o PyAutoGUI, que é a biblioteca de automação, e faço o seguinte, PyAutoGUI.click, e agora eu preciso dar uma coordenada. Como que eu vou pegar essa coordenada? Usando a ferramenta que eu abri aqui no meu editor, no meu terminal. Então eu venho aqui, pego a coordenada aqui, por exemplo, peguei essa coordenada, copiei, deixa eu copiar ela aqui, copiei,
Coloquei duração de 2 segundos. E agora eu vou dar um play aqui. E ele já foi lá e já fechou. Foi tão rápido que vocês nem conseguiram ver, né? Mas ele foi e fechou aqui. Então agora eu acabei de utilizar o terminal para executar uma tarefa que foi criada no meu interpretador de código Python. A outra forma que eu quero mostrar para vocês aqui é algo chamado de Python modo interativo. Isso é algo bem interessante que você pode usar em conjunto tanto o terminal como aqui o próprio editor de código. Por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo testes, tá? E você não sabe ainda qual código é o código correto para resolver uma determinada ação. Para isso, você pode usar o modo interativo do Python para fazer testes. O modo interativo do Python você pode rodar da seguinte forma. Você primeiro tem que ter criado um arquivo, tá? Eu já criei aqui um arquivo app.py, inclusive eu nem preciso usar o terminal externo, eu posso usar o terminal integrado do próprio editor de código. Nesse caso, estou usando aqui o VS Code, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu criei aqui uma função. Vou criar uma função que soma, tá? Soma. Ele soma o valor A com o valor B. E no final ele imprime aqui, né? Print A mais B. Só isso que ele faz. Bem simples. E aí vamos imaginar que você tem aqui outra função, tá? Que é o seguinte. Hora atual. Que aqui dentro ele irá simplesmente pegar aqui o from datetime, import datetime. Ele irá usar aqui o módulo datetime para obter a hora atual. E imprime pra gente aqui na tela a hora atual. Então, datetime.now. Ok? Só que agora a diferença é o seguinte, se eu rodar isso aqui no modo interativo, e para fazer isso eu tenho que ter aqui o meu terminal aberto, você pode ver que eu estou com o terminal aberto, isso aqui é um terminal, tá? Não deixe ser o terminal só porque está dentro do editor de código. Eu rodo o comando Python, -i, mais o nome do arquivo, que nesse caso é app.py, dou um enter, e agora você pode ver que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque agora eu estou no modo interativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora eu tenho acesso a todo o código que está aqui dentro e eu posso chamar eles de forma independente. Então eu posso vir aqui e, por exemplo, chamar a função soma, passar dois valores, 10,10, fecho parênteses, dar um enter e ele já retorna aqui o resultado do código que foi criado aqui dentro. Então só aqui tem uma forma de você integrar aí os dois, tá? Integrar tanto o VS Code com o terminal, porque aqui você pode ver que aqui em cima, nessa parte, nós temos um editor de código e aqui embaixo eu tenho um terminal. Então isso é legal também de usar um editor de código como o Visual Studio Code, porque ele te permite fazer os dois, certo? Outra questão é que agora vamos imaginar que você talvez queira modificar alguma coisa dessa função aqui, tá? Você quer você quer testar, né, essa hora atual, só que você quer imprimir ela de uma maneira diferente. Você quer imprimir ela de uma maneira que ele exiba, por exemplo, da forma que ele está aqui agora, eu vou chamar a hora atual, abre e fecha parênteses, ele retorna a data, né, e a hora dessa forma aqui. Mas vamos imaginar que você quer que ele retorne apenas da forma hora, minutos. Para fazer isso, eu teria que modificar essa chamada aqui do datetime. Então eu posso vir aqui, colar esse datetime, né? Eu aperto Ctrl Shift V para colar aqui dentro, .strf time, e que coloco, entre aspas, eu coloco percentual H, maiúsculo, percentual M, perdão, na verdade é apenas o M aqui, né? Apenas o M. Então, dessa forma, o que acontece? Eu acabei de descobrir que o código certo seria esse aqui. Então, como eu já testei aqui no meu terminal, em tempo real, eu colo, né? Ctrl Shift C para copiar, colo aqui dentro, e pronto, agora minha função está completa. Eu testei ela no terminal e agora eu posso passar, vamos dizer assim, para o meu código oficial, certo? Então aqui você tem uma forma de usar o terminal com o editor de código de forma integrada, certo? Então essas foram dicas rápidas de como usar o editor de código. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar um comentário aqui dizendo gostei, e se você gostou do que aprendeu aqui, talvez você goste também de um desses vídeos aqui.